Muitas pessoas comentam como se faz um chá. Parece simples para algumas pessoas, complexa para outras pessoas, e nós vamos comentar aqui as formas de se fazer um chá. Para você que está no nosso canal, lembre sempre que nós temos um e-book lindo, 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 maravilhoso, cheio de plantas, 50 plantinhas medicinais para você escolher. E lá está também escrito como se faz o chá nosso de cada dia. Adquira para você, para o seu amigo, para sua amiga, vale muito a pena. Adquira aqui pelo nosso próprio canal. Hoje nós vamos falar de um assunto muito geral que todo mundo gosta de ouvir um pouquinho mais. Como que eu faço o chá? Primeiro eu tenho que entender que planta é. E segundo, qual a parte da planta. Por exemplo, canela. Canela é uma planta que são duas espécies. Qual canela? Aquela de mercado, né? Aquele condimento. Então é difícil a pessoa errar. Aquela ali é uma canela medicinal. Muito que bem. Qual é a parte da canela que se faz o chá? Cascas do caule. É uma coisa bem específica, porque a parte química, as substâncias químicas, elas vão ocorrer na casca do caule, no interior do tronco, ou então na raiz, ou na folha, ou na flor. Né? Cannabis é na flor, por exemplo. Então é tudo muito específico, a química que nós vamos utilizar como medicinal. E nós vamos fazer, basicamente, 3 tipos de chás nós podemos fazer. Chamamos de maceração, infusão e decocção. Qual é a diferença desses 3 tipos e quando eu utilizo um ou outro tipo? Bom, o que no nosso dia a dia, popularmente, se tem como regra é a dureza da planta. Se a planta for dura, nós vamos utilizar a fervura. Se são partes moles da planta, como normalmente são as flores, camomila, por exemplo, nós vamos utilizar temperatura ambiente, ou então simplesmente verter a água. Não preciso colocar em ebulição lá 3, 5 minutos. Uma planta muito, muito, muito resistente, muito dura, tem uma dureza muito grande, vai ficar ali 5 minutos, até fazer a extração das substâncias de interesse. Então vamos sistematizar isso aí que eu estou comentando, e vou dar com exemplos quando é maceração, quando é infusão e quando é decocção e o que é cada uma dessas 3 maneiras de se fazer um chá. Maceração. Maceração é o que normalmente as pessoas hoje aqui no Brasil falam águas de manjericão, águas de alho, por exemplo. Por quê? Porque nós não usamos temperatura, a não ser temperatura ambiente. E vamos deixar, normalmente, passar uma noite nessa água. Então, água em temperatura ambiente, verte-se sobre a planta picadinha e deixa-se um tempo X, pelo menos 2, 3, 4 horas. Né? Em geral, as pessoas deixam passar a noite inteira. Outro dia de manhã, filtra e daí tem água. O alho, nós temos que deixar pelo menos 1 hora para conseguir fazer a extração e obter a água de alho. Então, maceração, acredito que ficou bem explicado. Tudo em temperatura ambiente. Nós não vamos ferver a água, não vamos fazer mais nada. É só isso. Deixar macerando por aquele tempo. Existe uma confusão de triturar e macerar. Macerar é o ato em si de fazer o chá. E triturar é picar a folha, né? Deixar ela trituradinha ali. Para quê? Para aumentar a extração das substâncias químicas. O primeiro tipo de chá foi colocado. E o segundo tipo, infusão. Infusão, eu já uso esse termo técnico para se obter um chá com temperatura que não é ambiente, que é a água fervida. Então, leva em ebulição a água e verte-se essa água recém-fervida, quentíssima, na planta picada.
e deixa-se ali uns 10, 15 minutos, em geral 10 a 15 minutos é o que basta, né? Filtra-se e toma. Isso é infusão, um chá por infusão. É o mais usado. E o terceiro tipo de chá é aquele que nós então temos uma dureza maior na planta. Eu especifiquei aqui as cascas de canela, as cascas do caule da canela, é a parte dura. Então o que eu faço? Eu vou pegar essa casquinha, né, canela em pau, vou colocar na água e deixar entrar em ebulição. Quando entrar em ebulição, eu conto 3 a 5 minutos, desligo, coo e já posso tomar o chá. Então aí nós temos as 3 formas básicas de chá. Decocção tem também uma dúvida. As pessoas me dizem, tá, mas eu deixo que tempo? 3 a 5 minutos, contando a partir da água entrar em ebulição. Bom, e uma outra questão, assim, como que eu faço chá? Bom, eu não posso fazer chá em material de alumínio. Então, eu normalmente utilizo vasilhas de vidro, né, mas nunca de alumínio. Né? Algumas pessoas utilizam de barro também, não é problema. Sempre foi feito. Os indígenas utilizam muito, né, vasilhas de barro. Mas é interessante, gente, sempre nós temos em mente usar a planta correta, usar parte da planta, deixar ali o tempo certo e as quantidades. Normalmente é 1 colher de chá das partes da planta picada. Essa planta tem que 1 colher de chá para a planta que é desidratada, seca. Ou então 1 colher de sopa quando a planta é verde. Então a picadinha ali, né, para cada xícara de água que nós formos tomar. Tá bom? Essas informações que eu trago para vocês, elas são rápidas, são certeiras, e eu tenho prazer de comentar aqui com todos vocês, porque isso vai trazer mais saúde para todos nós. Fique conosco aqui no canal Plantas e Saúde com o professor Gilberto. Até mais.